eu me chamo Thaís Rodrigues e apresentarei juntamente do meu colega Jefferson Couto um trabalho sobre computação quântica e ciência de dados. O nosso trabalho está dividido nas seguintes etapas. A primeira, introdução. A segunda, computação quântica. A terceira, os computadores existentes. A quarta, as aplicações possíveis em ciência de dados. A quinta, as conclusões que temos até o momento. E sexta, as referências. A computação quântica, ela é bastante útil em ciência de dados e possui grandes vantagens quando comparada aos métodos clássicos de computação, por exemplo, os nossos computadores que temos em casa, devido principalmente à sua grande capacidade de processamento em paralelo. Isso se deve principalmente à sua superposição dos qubits, que pode acelerar a análise de conjuntos de dados grandes. Além disso, os algoritmos quânticos também são eficientes, superiormente eficientes, em problemas como busca de dados não estruturados e faturação de números inteiros grandes, por exemplo. Um bit na computação clássica, ele pode possuir apenas valores entre 0 e 1. E essa é uma representação de um bit clássico e seu funcionamento. Assim como na física, inicialmente, os cientistas acreditavam que a menor unidade indivisível era um átomo, e depois, com o passar do tempo, chegaram os prótons, nêutrons e elétrons, e atualmente, em física quântica, estudam valores subatômicos infinitamente menores do que estes. Em computação não foi diferente. Na computação moderna, na computação clássica, um bit convencional é capaz de assumir uma única informação, como positiva ou negativa, ou ainda 0 e 1, sim ou não. Toda a computação moderna ela é construída em cima dessa base binária, no qual, em essência, toda informação assume apenas duas possibilidades, diferentes e de maneira independente das demais. Enquanto isso, em computação quântica, nós possuímos os qubits, também conhecido como qubit, um bit quântico. Também assume valores de 0 e 1, mas ao contrário de um bit comum da computação clássica, suas informações podem ser sobrepostas umas às outras. Enquanto a base binária soma a informação de cada bit, uma sobreposição de qubits resulta na multiplicação de suas possibilidades, ou seja, ele pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo, como no GIF que estamos mostrando. Essa é uma representação gráfica e clássica de como funciona um bit quântico. Dito isso, nosso trabalho tem como objetivo principal estudar a computação quântica, os seus conceitos fundamentais, funcionamento e aplicabilidade na resolução de problemas de ciência de dados, além de verificar o seu uso em empresas grandes, nas suas análises e estratégias de processamento de dados. Buscaremos também explorar a aplicação de bibliotecas como os da Google, que estão disponíveis para testes e treinos, para simular uma computação quântica em setores financeiros ou farmacêuticos, dependendo das análises futuras do grupo. Para isso, essa pesquisa estará dividida nas seguintes etapas: revisão bibliográfica, onde abordaremos os conceitos básicos, como bits quânticos, superposição, entrelaçamento e etc. Os modelos de computação quântica, como o circuito quântico, o modelo da máquina de Turing quântico, e os algoritmos relevantes para a ciência de dados, porque computação quântica possui uma infinidade de aplicações, mas nós iremos abordar apenas a sua aplicação em casos práticos de ciência de dados. Análise de casos práticos, que buscaremos empresas que já utilizam computação quântica para a ciência de dados dentro das suas organizações, exemplos concretos dessas aplicações, portanto, e análise crítica, que vai analisar os desafios técnicos e práticos da implementação da computação quântica nas empresas atualmente, considerações éticas e sociais relacionadas ao uso dessa tecnologia
e o impacto potencial da computação quântica no futuro da ciência de dados. Computação quântica. Ela é uma tecnologia emergente que utiliza as leis da física ou mecânica quântica para resolver problemas complexos demais para os computadores clássicos. Apesar do nome quântico nos remeter a algo novo e etc., a história da computação quântica já vem sendo estudada há algum tempo e se iniciou lá na década de 70 com o físico norte-americano Richard Feynman, que sugeriu que computadores quânticos poderiam simular sistemas quânticos de forma mais eficiente que os computadores clássicos. Esta ideia inspirou um interesse renovado na aplicação dos princípios da física quântica na computação. Na década de 80, em 1981, o físico norte-americano Paul propôs o primeiro modelo teórico de um computador quântico. Ele demonstrou que o computador quântico poderia ser utilizado para realizar cálculos usando as leis da física quântica. Em 1985, o matemático e físico britânico David propôs o primeiro algoritmo quântico, conhecido como algoritmo de Dodge-Chasson. E eu espero ter falado esse nome certo, mas a chance de eu ter falado errado é gigantesca. Esse algoritmo foi o primeiro exemplo de uma tarefa computacional que poderia ser realizada mais eficientemente em um computador quântico do que em um computador clássico. E na década de 90, o físico norte-americano Peter Shor desenvolveu o famoso algoritmo de Shor, que demonstrou que um computador quântico poderia fatorar números inteiros em tempo polinomial, o que é considerado um problema difícil para os computadores clássicos. Isso despertou um interesse significativo na computação quântica e na criptografia pós-quântica. É importante entender que, para o bom funcionamento da computação quântica, a sobreposição dos qubits. Um qubit, por si só, não é tão útil, mas ele tem uma função importante: transformar a informação quântica por ele armazenada em um estado de superposição, que representa uma combinação de todas as configurações possíveis de um qubit. Grupos de qubits em superposição podem criar espaços computacionais complexos e multidimensionais. Problemas complexos podem ser representados de novas maneiras nesses espaços. Ou seja, a sobreposição de qubits está dizendo o quê? Que em computação quântica eu posso ter diversos cenários sendo criados ao mesmo tempo. E no final, analisando todos esses cenários, escolher qual o melhor caso dentre todas essas opções. E não preciso mais rodar cada opção separadamente, utilizando mais tempo, gastando mais tempo. O entrelaçamento é um efeito da mecânica ou física quântica que correlaciona o comportamento de dois objetos distintos. Quando dois qubits estão entrelaçados, as mudanças em um qubit afetam o outro diretamente. Algoritmos quânticos utilizam esses relacionamentos para localizar soluções para problemas complexos. 40 qubits equivalem a 109.950.533.632 bits. Dentro da computação quântica existem diversos desafios, dentre eles, construção de qubits estáveis, escalabilidade e correção de erros. Os qubits são extremamente sensíveis a erros e perdem facilmente suas propriedades quânticas, pois é exigido temperaturas extremamente controladas e rigorosas, muito baixas, em ambientes muito sensíveis. Em escalabilidade, quando se aumenta o número de qubits em um computador quântico, o desafio aumenta, pois a interação entre os qubits aumenta a complexidade e as chances de erros acontecerem. Em correção de erros, os erros quânticos são inevitáveis e podem corromper os resultados dos cálculos. Desenvolver métodos eficientes de correção de erros é crucial para a confiabilidade na computação quântica. Computadores existentes. Um processador IBM Quantum é um wafer não muito maior do que aquele encontrado em um notebook. O computador da Google se chama Google Sycamore.
Como podemos ver, ambos exigem sistemas de resfriamentos em ambientes controlados, que são grandes, muito maiores do que o computador quântico em si. É muito importante que para o funcionamento desses computadores que vimos, existam superfluidos. Um computador desktop comum utiliza ventoinhas para se resfriar. Já um computador quântico precisa beirar o zero absoluto, cerca de 1/1000 de grau acima do zero absoluto. E para conseguir isso, se utilizam superfluidos em superfusão para criar supercondutores. Os supercondutores trabalham com elétrons que se movem através desses materiais sem resistência. Isso os torna supercondutores e aumentam a eficiência. Controle. Controle também é essencial. Os computadores quânticos usam junções de Josephson, como qubits supercondutores. Ao disparar fótons de microondas nesses qubits, podemos controlar seus comportamentos e fazer com que eles retenham, alterem e leiam unidades individuais de informações quânticas. Aplicações possíveis. Em ciência de dados, temos diversas questões que podemos utilizar os computadores quânticos. Dentre elas temos classificação e regressão. Resolver problemas de classificação e regressão com maior rapidez e precisão pode ser aplicado em diversas áreas, como diagnóstico médico, análise de risco e previsão de falhas. Portfólios de investimento. A computação quântica pode ajudar a identificar os melhores investimentos para maximizar retornos e minimizar riscos, levando a melhores decisões financeiras. Otimização de rotas logísticas. Ao se otimizar as rotas de entregas, pode-se reduzir custo, tempo de entrega e emissões de carbono. Também podemos utilizar para a proteção de dados. A criptografia quântica pode ajudar a proteger dados confidenciais contra hackers e outros agentes maliciosos, o que é crucial para a segurança nacional de empresas e individual. Podemos também criar modelos de machine learning. Pode-se acelerar o processo de treinamento de seus modelos e aumentar a sua precisão, permitindo melhores resultados em tarefas como reconhecimento de imagem, tradução automática e análise de dados. Otimização da produção industrial. A otimização de processos industriais pode aumentar a eficiência, reduzir o desperdício de materiais e recursos, aumentar a produção e levar a um aumento de competitividade das empresas. Conclusão. Existem duas bibliotecas mais populares para se estudar computação quântica simulando em seu PC tradicional: Qiskit e Cirq. Essas bibliotecas trabalham simulando qubits em sua máquina tradicional, ou utilizando processamento em nuvem para rodar as aplicações. Na próxima etapa deste trabalho, iremos explorar códigos e essas bibliotecas. Temos aqui nosso cronograma. Muito obrigado por assistir e agora fique com nossas referências.